Diário Cast de hoje nós recebemos o Padre Igor Luiz. Seja bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. Nós vamos falar aí sobre um tema muito importante para os católicos, o período da Quaresma, que tivemos início aí com a quarta-feira de cinzas, e justamente para abrir esse bate-papo aqui também com a participação do jornalista José Horta. Olá. Gostaria que falasse um pouco a respeito da quarta-feira de cinzas, o que ela representa para os católicos. Então, obrigado pelo convite, que bom estar aqui com vocês, né? Que a paz esteja com todos aqueles que estejam, né, nos ouvindo. Bom, então iniciamos a Quaresma com a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, aquele gesto, né, de colocar a cinza sobre a cabeça do fiel, é um gesto muito antigo. Nós temos várias citações bíblicas que nos recordam desse gesto de colocar a cinza sobre, que é um grande gesto de humildade, de penitência, de contrição, com o qual se recorda exatamente a nossa pequenez. E aquela grande frase bíblica, do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Então lembra-te que és pó. Inclusive é com esta frase que os fiéis recebem as cinzas na cabeça, né? Ou então convertei-vos e crede no Evangelho. Então esse gesto é um gesto penitencial que recorda a nossa pequenez e como devemos assim nos humilhar diante de Deus para refazermos a nossa vida conforme a vontade dele. É um gesto muito bonito e antiquíssimo. Sim, e o que chama a atenção é isso, ao pó voltarás. Isso, de certa forma, eu acho que é uma coisa que eu não suporto no ser humano, padre, é a arrogância. Então, aquilo que o padre falou mostra toda a nossa pequenez. E cabe essa reflexão, para que ser arrogante? A gente vai voltar para aqui. Coloca todos no mesmo patamar. Sim. Uma menção bíblica, né, que nos recorda disso é, por exemplo, no livro de Jonas. Né, que Jonas entra naquela cidade pregando que todos deveriam se converter, porque senão aquela cidade seria destruída, e diz que até mesmo o rei, né, sentou-se ali sobre as cinzas, né? E então todo esse sentido mesmo de interiorização para uma real mudança de vida, e claro, né, como que nós devemos nos policiar quanto à arrogância. Sim, é uma coisa que realmente me incomoda. Durante a Quaresma a gente fala muito em jejum, principalmente em relação à carne. A Igreja Católica ela proíbe o consumo de carne na Quaresma ou não? Então vamos lá. Você mesma, né, acabou de perguntar sobre quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é um dia de jejum e de abstinência de carne. São duas coisas distintas. A Igreja Católica ela pede, né, então seria uma obrigação dos cristãos católicos, o jejum na quarta-feira de cinzas, jejum com abstinência de carne. Então, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. São os 2 dias em que nós somos obrigados a jejuar e abster-se de carne. Aqui entendendo obrigação, né, para aqueles que já são maiores de idade, né, que não estejam em alguma situação de saúde, né, que necessite estar se alimentando. Então tem todas essas ressalvas. A abstinência de carne, né, que é prescrita para estes 2 dias, também a igreja pede para que toda sexta-feira do ano, exceto quando coincide com alguma solenidade, que já é um dia de grande festa, né? Então que toda sexta-feira do ano o fiel faça uma abstinência de carne, já recordando da sexta-feira em que o nosso Senhor morreu pela nossa salvação. Mas diz também, né, e aqui no Brasil é feita também essa ressalva, que pode ser substituída por uma outra penitência, por uma obra de caridade, essa abstinência de carne nas demais sextas-feiras. Claro, repito aqui, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, aí não dá para abrir mão mesmo da abstinência de carne. Mas os demais dias da Quaresma fica assim um pouco mais livre, a não ser que a pessoa queira fazer essa penitência. Durante a Quaresma eu não vou comer carne. Como o senhor disse, além de jejum de alimento, tem outras formas também. Sim. É porque é o seguinte, sem levar para o lado da brincadeira, longe disso, mas eu costumava falar com a minha mãe. A minha mãe seguia essas penitências, né? Eu me recordo, com o passar do tempo, nossa vida melhorou, isso já... Aí eu brincava com a mãe, hoje é sexta-feira, ou então um outro dia, a senhora fez sem querer penitência a vida inteira de não comer carne, e hoje só não vai comer? Ela assim, não, de forma alguma, eu como amanhã, entendeu? E eu até acho interessante isso, de trocar por algo que a pessoa gosta mesmo de fazer, né? É a opinião minha, entendeu? Não entrar no mérito, eu acho bem interessante isso, a pessoa deixar de fazer aquilo que ele mais gosta, uma forma de penitência. Então vamos lá.
Na sexta-feira, né? Então fica a critério disso. Os demais dias não. Aí de fato é o jejum com abstinência de carne, né? Lembrando que o jejum é uma forma de penitência, né? Aqui estamos obrigados na quarta-feira de cinza, na sexta-feira da paixão. Mas existem também outras formas de penitência que somos convidados a fazer nas demais sextas-feiras, durante a quaresma. Aí sim pode entrar, né? A renúncia de fazer algo que gosta e outras coisas mais para nossa edificação, para o nosso autocontrole, né? Essa internet, né? Principalmente com a internet, muitas pessoas que deixam aí, desativam a rede social. Muito importante. Eu conheço pessoas que pararam durante a quaresma não mexem com a rede social. Eu conheço algumas pessoas que tomam essa atitude. Porque se a gente fala exatamente de cortar os excessos, hoje se tem algo que tem sido em excesso, acredito sim que por boa parte da população que tem acesso à internet, né? Sim. É de fato o mau uso, o abuso do tempo ali na internet. Então, um tempo que poderia estar sendo dedicado para coisas mais edificantes, ou inclusive, sobretudo, para a família. Sim, verdade. Então, a gente precisa rever isso, né? Os relacionamentos virtuais, eles nos aproximam, mas muitas vezes também nos afastam das obrigações, né, daqueles que estão próximos. É diferente, né? Então, é um momento também de tomarmos consciência da nossa pequeneza, aí a quarta-feira de cinzas mais uma vez, mas também do nosso estar neste mundo e como que muitas vezes administramos mal o nosso tempo. Né? Padre, e outra coisa, esse período de 40 dias é o período que Jesus esteve no deserto, é isso? 40 é um número muito forte, muito simbólico na Bíblia, né? 40 anos que o povo passou também no deserto, né? O povo hebreu, e claramente os 40 dias que Jesus passou no deserto. 40 dias do dilúvio, né? E aí, com toda essa simbólica, né? A igreja mesmo diz, o tempo da quaresma é um tempo em que nós cristãos adentramos no mistério de Cristo no deserto, para ali crescer em intimidade com Deus e para ali vencer o mal. É este o sentido. Iniciamos na quarta-feira de cinza, vamos até a quinta-feira santa, antes da ceia. Então a gente fala assim, até a quinta-feira santa é exclusive, né? Até a ceia do Senhor exclusive. Então, todos esses momentos, né, para que possamos de fato buscar nos preparar bem para a Páscoa, e é esse o sentido da quaresma, né? Fazer em nós, através das obras exteriores, de práticas exteriores de penitência, de jejum, de oração, uma mudança interior para que a Páscoa que nós celebramos, isto é, aí a gente lembra da passagem do povo da escravidão para a libertação, né? Eram escravos no Egito e depois foram livres. Aí a passagem de Jesus da morte para a vida. Aí nós nos recordamos do nosso batismo, onde morremos para o pecado, para a vida velha e nos tornamos homens novos, uma vida nova. E aí a Páscoa é como esse momento de renovarmos as promessas do nosso batismo para recuperarmos este homem novo. Por isso é um momento de purificação, por isso esses 40 dias para buscarmos vencer o mal, crescermos em intimidade com Deus, exatamente para purificar a nossa vida, para celebrarmos a Páscoa, mais do que da boca para fora, mas na nossa própria existência. Perfeito. Ô, Noemi, só uma coisa, curiosidades, né? Até um termo muito usado ultimamente, questão da Covid, quarentena. Tem essa origem dos 40 dias, porque a primeira quarentena que tem registro foi no século XV, no Porto de Marseille, na França, quando o pessoal veio infectado pela peste. Então, eles tinham isso dos 40 dias, passar 40 dias no navio, que ali ia dar uma pausa e melhorar. Justamente os 40 dias do deserto, 40 dias do dilúvio, 40 anos. 40 é um número... É um número muito forte. Muito forte. Nos lembra, inclusive, esse período de preparação para uma mudança, né? Então, você lembrou aí, né? Sim. Depois disso, o mal vai passar. Né? Então é isso. É um período de muita reflexão, de união também. Perfeitamente. Das pessoas. Exatamente, porque uma vez que somos convidados a rever as nossas vidas, somos também convidados a fazermos o exame de consciência do modo como nos relacionamos com Deus e, como nos lembra São João, não dá para dizer eu amo a Deus se não amo o meu irmão. Eu não vejo a Deus, estou chamado a amá-lo, mas eu também expresso isso amando o meu irmão a quem vejo. Então, é um tempo de exatamente, a partir deste exame de consciência, poder rever o modo como eu estou me relacionando e me predispor para a reconciliação. Então, eu sou necessitado da misericórdia de Deus. Eu sou necessitado de perdão, porque eu vacilo, porque sou pecador, porque sou miserável. Eu tenho necessidade de ser perdoado. E exatamente eu olho para o meu irmão também com este mesmo olhar de Deus, que vê que também preciso melhorar, mas que
preciso também ser resgatado. E assim como eu desejo ser perdoado, eu perdoo. Como nós rezamos no Pai Nosso. Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para dizer assim, esse mesmo desejo, esta mesma necessidade que eu tenho do perdão de Deus e dessa abertura de coração, dessa união, e aí a palavra que você usou, com Deus, também me predispõe e quase que me impõe, né, no aspecto interior, a essa união com o irmão, a reconciliação. Lembrando, aí aqui eu acho que é importante fazer essa ressalva, não sei quem está nos ouvindo, né, mas que união, amor, não quer dizer estar grudado com a pessoa. Sim, verdade. Né? Cheirando a pessoa. Sim, verdade. A pessoa te fez mal, você sabe que a pessoa não gosta de você, a pessoa tem uma tendência a querer atrapalhar a sua vida, afasta. Né? Não tem que ficar cheirando, jeito, né? Não é ser bobo, mas ao mesmo tempo não vingar, não pagar com a mesma moeda, não atrapalhar a vida do outro, segue sua vida e deixa a pessoa em paz. Reze por ela, reze pelos inimigos, faça a sua parte. Então, este amor, esta união, essa reconciliação, que não quer dizer também estar subordinado, né? Escravizado. E apegado, grudado, acho que ficou claro. Isso até que o padre falou, até baseado também naquilo, um mandamento que Jesus deixou, né? Exato. Amar, né, o próximo a ti mesmo, né? Vai tudo isso. E mais, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim. Ou seja, o amor incondicional, incondicional, a ponto de dar a vida e a ponto de perdoar inclusive aqueles que estavam ali caluniando, abusando deles, né? E o matando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ensino a vocês a verdade, vocês não me entendem, mas eu continuo falando a verdade, porque isso é amor. E aqueles que quiserem abraçar essa verdade serão salvos, aqueles que não quiserem vão se dar mal porque escolheram mal. Né? Mas eu dou inclusive a minha vida por vocês. Façam o mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei incondicionalmente. Depois das palavras do padre, aquela coisa de vingança, eu gosto de Hamlet e o Conde de Monte Cristo, eu tenho que esquecer. Jesus mesmo nos disse isso, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, lá atrás. E que na época era até justo, né? Porque assim, para não fazer mais, né? Mas aí ele dá um passo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque senão nunca acaba. Nunca acaba. Porque até hoje, desculpa, acho que foi até o Gandhi que falou que tem esse preceito antigo, olho por olho e dente por dente. Se fosse hoje, a humanidade já está todo mundo cego e banguela, né? Se for conseguir isso ao pé da letra, né? O conflito existe desde o conflito, sim. Exato, nós vemos aí brigas de famílias intermináveis, né? Sim, verdade. Um fez mal com o outro vai lá e se vinga, aí um tempo depois o outro faz a mesma coisa. E calma aí. Vocês percebem, a gente assim, às vezes não consegue descobrir ainda a profundidade do ensinamento de Jesus. É maravilhoso, é maravilhoso. E outra coisa, os ensinamentos de Jesus, eu falo o seguinte, não é nem questão da religião, não. A pessoa que não tem religião, né? Não, mas eles são de vida. É como você conviver com o seu semelhante. Eu acho que isso vai muito além, é como você conviver com o semelhante. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então nós que acreditamos em Jesus como o Filho de Deus, o Messias, né? Compreendemos tudo isso. Mas acho que qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa de caráter, há de olhar para essas palavras e perceber que esse homem é muito sábio. E nós haveremos de reconhecê-lo como Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Como diria até o poeta Ferreiro Goulart, eu fico com as palavras de Jesus. Olha, eu conhecia essas palavras. Ele vai ler uma vez depois menino, eu fico discutindo, eu fico com as palavras. E aí, muito bonito isso, né? E aí eu me lembro aqui de um outro homem importante, se não me engano foi Gandhi, né? Que dizia assim, eu gosto até de Jesus, mas eu não sou cristão por conta dos cristãos que nos seguem como ele. Verdade. E a gente, voltando aí para a Quaresma também, né? É um tempo de rever, calma aí, o meu modo de agir, espelho o agir de Cristo. Porque pelo batismo eu fui mergulhado em Cristo, eu me torno um outro Cristo. Mas a minha vida, o meu modo de viver demonstra uma pessoa que de fato é um homem novo, que se deixa moldar pelas palavras de Cristo, né? Então as pessoas ao olhar o nosso exemplo, elas se recordam de Jesus, têm vontade de seguir Jesus também, porque assim, né, não é que ninguém tem que sair da igreja porque o outro não dá exemplo. Né? Não, é porque olhar para Deus, para Jesus e buscar olhar para nós mesmos, tentando a gente melhorar, né? Mas a partir daí também, cada um ao olhar para si,
que busca a igreja, né, viver a religiosidade, também se perguntar, né, o meu modo de agir tem sido um bom exemplo dentro de casa, fora de casa? Não, mas eu costumo brincar o seguinte, né, as pessoas falam, eu não vou na igreja porque fulano, né, não gosta do jeito dele. Mas você está no mundo, e no mundo também tem a quantidade de pessoas que você não gosta do jeito. Essa semana mesmo, um amigo padre postou, né, um videozinho, uma pessoa respondendo exatamente uma questão assim. Mas eu não vou na igreja mais porque lá tem muita gente falsa. Aí a pessoa respondeu, na boate também tem muita gente falsa. Então, na verdade, às vezes a gente quer dar desculpas para nossas preguiças, para nossas más inclinações, né? Teve aquela entrevista sobre bem-estar no final do ano passado, o jornalista Fernando Rocha, né? Ele tem uma frase que eu achei sensacional. Inclusive, isso parece um pouquinho com ele. Obrigado. Eu acho ele um grande profissional. Ele falou, a gente tem que ser maior e melhor que nossas melhores desculpas. Eu achei isso, que a gente arruma cada desculpa, né? Não, hoje eu não tô cansado. Souber o tanto que eu trabalhei hoje, entendeu? Aí um amigo chama pra sair. Mas ultimamente, até quando a amigo chama pra sair, eu tô mais recluso, né? Você tá perdoado. Aí mais uma vez, né? O chamado quaresmal. Quais desculpas eu tenho dado para não cumprir com o meu dever, para não fazer algo a mais? E aí, a partir disso, também tomar uma emenda, né? Sim, então, imagina se todo mundo, inclusive quem não é cristão, tirasse um tempo. E aí, a gente volta à questão do celular, que muitas vezes nos tira esse tempo, né? E tivesse um tempo para, de fato, meditar, repensar a vida. Todos nós somos chamados a fazer isso. Né? E feliz aquele que faz, né? Que verdade, consegue. É verdade. Porque é o seguinte, no decorrer da vida, quantas atitudes nós já tomamos e pensamos assim, será que isso foi correto? Será que, né? Sim. Eu tenho coisa que eu já fiz na vida que hoje eu paro assim, não coisa assim, mas eu sei que são coisas, digamos, simples, não ofendi ninguém. Mas quando eu penso disso, eu chego a ficar ruborizado de vergonha. Eu falo, caramba, como que eu fiz isso? Então, né? Mas aí vem o arrependimento também. Sim, né? Isso. Eu acho que a partir disso tudo, né? A gente vai entendendo que a gente é humano e é fácil a gente falhar. Sim, né? Às vezes, até claramente do modo exterior, no modo do trato, né, com as pessoas, mas também a gente vai percebendo, e quanto mais a gente vai refletindo, né, a gente vai percebendo como que tem coisas interiormente que a gente precisa trabalhar. Né, e é isso que o senhor falou. Então, diante disso, aquele olhar de tentar fazer melhor. Sim. Tentar fazer melhor. Se arrepender. Né, buscar uma meta maior. Né? É mais ou menos aquela... Eu acho que todo dia tem que ser como um ano novo. Esse ano eu vou fazer assim, né? Aquelas propostas. Então talvez, a quaresma talvez seja esse tempo também de refazer esses propósitos, né? Sim. O que ainda eu preciso ser melhor. Faça nova todas as coisas. Perfeito, muito bem. E nessa caminhada aí da quaresma, a gente chega então, chegando à sexta-feira da paixão. O que ela representa para o católico, essa data? Então, né? No finalzinho da quaresma, que como eu disse, vai ter a quinta-feira, nós temos ali o Domingo de Ramos. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Essa expressão triunfar é até engraçado, né? Porque na verdade ele entra no jumentinho. Simples, humilde, né? Para demonstrar exatamente que o rei deve ser assim. As pessoas que querem ser grandes devem se fazer pequenas. E isso que começa ali é de fato um portal para aquilo que vai acontecer pouco depois. Ele está entrando ali para ali nos dar a sua vida. E isso fica também muito claro na ceia. Naquela quinta-feira, ele já prenuncia o que vai acontecer na sexta. Isto é meu corpo, que vai ser entregue por vós. Isto é meu sangue, que vai ser derramado por vós. Façam isso em memória de mim. E lavou os pés dos discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vos dei o exemplo. Pouco depois de louvarem, aí começa, né? Ele vai para o horto, vai rezar, mas se preparar porque ele sabe que o amigo dele está para o trair. E ali, parece que as pessoas se esquecem de todo o bem que ele fez, né? Curou tanta gente, mas quando a pessoa está cega, né? Ela se esquece que existe bondade nas pessoas, né? E ele então foi traído pelo seu amigo, foi negado pelo seu companheiro, né? Pelo líder do seu grupo, né? Pelo outro líder, e foi condenado à morte, foi interrogado, e se não como ali numa tentativa talvez até de
parasse por aí, mas eles não bastaram. Assim, a flagelação não bastou, a coroação de espinhos não bastou. Não, crucifica-o. A gente prefere que solte um bandido, a gente prefere que solte um assassino, né, alguém que foi claramente preso aí, para crucificá-lo. E assim, ele mesmo diz, né, ninguém toma minha vida, eu a dou livremente, porque a partir dele também, ele tem consciência do que ele está fazendo. E diante de tantas calúnias, ele silencia, né, ele se entrega, ele abraça a cruz. Ele entende que aquilo ali tem um sentido muito maior. E ele perdoa, como nós dissemos, diz ali outras palavras preciosas, e por fim ele entende, aqui terminou essa missão terrena. Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Ali nós entendemos o que João Batista disse quando ele aponta o dedo para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Melhor, ele é o Cordeiro de Deus, né? Porque o Cordeiro é de fato aquele que era morto para tirar o pecado. E Jesus, ele mesmo diz isso, né? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. É a nova e eterna aliança. Até então a aliança é com sangue de bode, carneiro, de touro. Agora o sangue dele é único e eterno. Então agora nós temos um novo momento, uma nova e eterna aliança, que nós celebramos em cada Santa Missa. É o mesmo, fazer isso em memória de mim. Estamos repetindo ou atualizando, mais do que isso, a palavra é fazendo presente aquilo mesmo que aconteceu naquela ceia, naquele Calvário, que é o mistério da nossa salvação e que não termina ali, porque ele ressuscitou para dizer que aquele que foi humilhado será elevado, Deus o glorificou, Deus o honrou, e essa também há de ser a nossa esperança e o nosso fim. A morte não é o fim. O que nos aguarda é a ressurreição. Mas, enquanto isso, já somos chamados também a fazermos essa experiência dentro de nós, de passagem da morte para uma vida nova, conforme a palavra que ouvimos de Jesus. E aí nós temos o sábado. E o domingo de Páscoa não é só ovo de chocolate. Não, é verdade. O sábado, engraçado, fala né? Isso pra Luana e pra Júlia, suas sobrinhas, né? Não é só chocolate, não. Mas lógico pode ter um chocolatezinho também, não tem problema. Mas não pode faltar o principal. Se o pai e a mãe dão chocolate pro menino, é um pai e a mãe católico, não pode deixar de levar o menino na missa. Né, e participarem de toda a Semana Santa, da quarta-feira de cinzas, sim, da quaresma, sim, da sexta-feira, sim, mas também da Páscoa e da ressurreição. O sábado, tem muita gente que já começa a fazer festa no sábado e faz aquele monte de coisa. O sábado ainda é dia de silêncio, é dia de olhar para o túmulo. Quem que olha para o túmulo da pessoa amada e fica fazendo festa? Não tem lógica. A pessoa amada eu acho difícil. Sim, é verdade. Então, olhar ali para Jesus e contemplar ainda esse grande amor dele que dá a vida por nós. Né? E ao mesmo tempo já se preparar para aquilo que vai na madrugada do primeiro dia da semana. E aí vem a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a missa mais importante do ano. Qual o momento mais importante do ano para o cristão dentro do ano litúrgico? É a Vigília Pascal. Padre, mas é demorada demais. É verdade. Mas é belíssima. Né? Na Vigília Pascal nós temos ali o mistério da luz. Cristo é a nossa luz, nos tira das trevas para a luz. E aí todas aquelas leituras é para nos lembrar o mistério da salvação que vai até... Tudo é prenúncio de Cristo, a criação, a passagem ali pelo Mar Vermelho e tantas outras maravilhas que Deus vai realizando para depois sim cantarmos o Glória e o Aleluia. Durante a Quaresma a gente não canta Glória, não canta Aleluia. Agora na Vigília Pascal, sim, ele ressuscitou. Então a igreja transborda em glórias e aleluias, porque o nosso Salvador nos deu uma vida nova. E aí, como eu falava do batismo, é por isso que na Vigília Pascal há sempre a renovação das promessas do batismo e até alguns batizados, sobretudo de adultos, para recordar que a Páscoa está intimamente ligada ao batismo, ou o contrário, né? O batismo intimamente ligado à Páscoa. E isso vai se estender, essa celebração, ainda por 8 dias, o domingo de Páscoa e durante a 8ª de Páscoa, que é aí assim, essa solenidade toda, e ainda por 50 dias, porque depois temos ainda até Pentecostes, é chamado tempo pascal. Então nós estamos vivendo o tempo quaresmal, vestimos até o roxo para lembrar essa penitência e tudo, e depois na Páscoa já vestimos o branco, e assim vamos 50 dias até Pentecostes, quando depois de ter celebrado a ascensão de Jesus aos céus,
Ele nos envia o seu Espírito Santo. Aí assim conclui-se a celebração do mistério pascal, ou melhor, do mistério pascal do Cristo que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e envia o seu Espírito Santo, dando assim uma motivação e a própria criação da igreja, né? A fundação da igreja aí. Nami, eu gostaria, assim, ainda dentro da Páscoa, mas a questão da Igreja Católica no Brasil, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Padre. É o seguinte, que me parece que muitas vezes a gente tem que falar da campanha da fraternidade. Ela também, só percebe que ultimamente a CNBB, claro, além do lado espiritual, tem focado também no lado social? Tá. Deixa eu só fazer uma correção aqui em relação à minha última palavra, né? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi manifestado como terceira pessoa e também a gente coloca aí essa manifestação da igreja, nesse início da igreja. Talvez não tenha ficado claro por algum motivo mais técnico aí, quem for observar bem a palavra pode fazer alguma consideração. Vamos lá. Se nós pegarmos o próprio Evangelho, a fé sem obras, ela é morta. Então isso tem que ficar claro para todos nós, né? E você lembrava do jejum? São 3 as práticas da quaresma, assim, a que somos convidados. É da tradição judaica e nós continuamos com isso. O jejum, e se pegarmos pela própria oração da igreja, nos lembra que o jejum é para aquilo que eu abstenho de comer, é para que eu possa também até doar, né? Para o irmão necessitado. A oração, né? E a esmola. Então a oração me abre para esse encontro maior com Deus, que me predispõe para abrir as mãos. Então, ao abrir o coração, eu também abro as mãos. Né? E Jesus disse mesmo, isso está em Mateus 25. Estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. E foi dizendo ali aquilo que nós lembramos que são as obras de misericórdia. Se você pega os grandes santos, São Pio de Pietrelcina construiu um hospital na época da Segunda Guerra, e assim tantos santos que foram fazendo as suas obras de caridade. Aqui no Brasil a gente lembra da Santa Dulce, né? Veja o coração cheio de Deus, mas totalmente compadecido. Então a CNBB quer nos recordar isso, tá bem? Agora, de um modo ou de outro, o Papa Francisco lembrou isso muito bem, eu até compartilhei esses dias. A gente tem que ter cuidado com as ideologias, né? Transformar o Evangelho em prol de uma ideologia própria. Aí pode virar uma deturpação. Mas cuidar do social é uma própria extensão do Evangelho. Inclusive, gente, existe a doutrina social da Igreja, que começou com Leão XIII. Assim, na verdade, até o Evangelho tem esse fundo social, eu já falei também durante a história. Mas Leão XIII, ele observando aquela questão da Revolução Industrial, de como as pessoas trabalhavam ali durante horas sem nenhuma dignidade, correndo o risco de morte, ele precisou se pronunciar sobre isso, falando da importância de uma justa remuneração, falando da importância de cuidados ali com o trabalhador. Então começou ali. Até a questão do descanso. Exato, né? Então começou ali aquela preocupação pelo próprio cuidado com aquelas vidas. Ou seja, a fé daquele homem, ao observar para aquela situação, percebeu, não dá para continuar calado em relação a essa situação injusta e que fere a própria dignidade humana. Por isso, então, a gente se pronuncia. Então, é esse o sentido da coisa, né? A gente não pode perder de vista isso, não. Acho que passa um pouco por aí. Perfeito. Exatamente. Temos algum questionamento? Não, por mim, né? Não, para a gente poder encerrar aqui, deixar uma mensagem para os fiéis de Caratinga a respeito deste tempo da quaresma, dessa reflexão que é necessária, depois de tudo que a gente falou aqui, esse chamado mesmo das pessoas. Eis o tempo de conversão. Como nós dizíamos, é fácil a gente sair do caminho. Por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões. Então é hora de voltar. Tira um tempinho. Pensa no modo como você tem lidado com as coisas de Deus, com a igreja, dentro de casa, com você mesmo, como tem administrado o seu tempo. A partir daí, eu convido, né? Vamos iniciar os mutirões de confissão, né? Já iniciaram, não sei quando as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir esse podcast, mas temos durante a quaresma os mutirões de confissão. Então, aproxime-se do sacerdote, lembrando que ali está a própria pessoa de Jesus. Ele que entregou isso aos apóstolos: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem não serão perdoados. Então ele entrega isto à igreja para que, cheia do Espírito Santo, possa dar continuidade à sua missão.
Então, cheio desse espírito, não tenha medo, confesse todos os seus pecados. Você falava, né? Às vezes fiz um mal, tem até vergonha, né? Então, está conectado também essa vergonha, mas ao mesmo tempo essa necessidade. É um sacramento de cura, porque cura a nossa alma e às vezes pode curar até doenças corporais, né? Certas coisas que a pessoa traz que são psicossomáticas. Então, confesse todos os seus pecados. O sacerdote, lógico que às vezes vai ter uma fila muito grande, então talvez não vai conseguir ter toda aquela acolhida, que é tempo para conversar. Então, assim, tenha também compreensão, né? Eu acho que eu preciso dizer isso. Mas receba dele também o conselho que ele vai dizer e receba o perdão e busque mesmo melhorar, tirar um tempo maior para oração, chegar mais cedo na missa, participar bem com atenção ali da Santa Missa, ouvindo com atenção as leituras, a homilia. Às vezes não entende muito bem, procura na internet, hoje tem tanta coisa, o que significa isso na missa? Às vezes é lógico que o padre pode falar, mas imagina se toda missa o padre ficar falando cada detalhe ali, às vezes pode... talvez não seja bem o momento, né? Mas procure, é importante, procure conhecer mais sobre a igreja e a partir daí viver melhor aquele momento. Aqui falei das coisas de Deus, temos as vias sacras, né? Inclusive indulgências plenárias para quem, comungando, confessando, reza a via sacra, pode lucrar uma indulgência plenária para si ou para alguém falecido. Temos também, né, o terço, as visitas ao Santíssimo. Então, cresça nesse momento de intimidade com Deus, na leitura da palavra de Deus. Depois, repense também o modo do uso do dinheiro. Sim. Qual a minha capacidade de me abrir para ajudar a quem precisa? Diga a ele quem é o dono de quem. Muito bem, né? Muito bem. Então, a partir daí, eu já me cuido em relação à esmola, né? Sim. E também observa assim, o que em mim que é excessivo? Então eu preciso renunciar, buscar o jejum, né, para que de fato no nosso coração a gente possa reacender aquela chama que recebemos no nosso batismo, para que tenhamos um coração mais puro, mais humilde, né, como o Senhor colocou, e capaz também de perdoar, porque nós somos necessitados do perdão, e é tão bom saber que somos perdoados, que temos a oportunidade, que temos uma nova chance, que também sejamos capazes de ser instrumentos dessa misericórdia na vida uns dos outros. Olha, só para... Desculpa, padre, interromper o senhor, mas a questão do perdão, né? Tem um cara no Brasil, grande enxadrista, o Mequinho, depois ele tornou-se, eu não sei hoje se ele é frei, né? E ele disputava o campeonato mundial, era um cara assim respeitado. Aí ele teve uma doença, ficou um tempo acamado, um tempão. Sabe o que ele curou? Ele falou que descobriu que, enfim, um familiar que habita um mal muito grande para ele não perdoava aquela pessoa. A partir do momento que ele perdoou aquela pessoa, tudo se resolveu. Entendeu? A história do Mequinho, era um gênio do xadrez no Brasil. E aqui eu quero lembrar da frase que você disse: eis que faço novas todas as coisas. Que este tempo de quaresma seja de fato para que sejamos homens, né, mulheres novos, com a graça de Deus, porque a gente tenta fazer o nosso esforço, mas sem Deus não somos nada, não fazemos nada de bom. Isso. A gente agradece então a participação Obrigado, do Padre Igor aqui conosco. Obrigado pelo convite. A vocês também que nos acompanharam aí, a gente agradece. Continue conosco em nossas redes sociais, acompanhando o Diário de Caratinga pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.